Esse foi um dos vídeos que vocês mais pediram aqui no canal, como se preparar, como fazer a nutrição para o Ironman 70.3, né? Hoje a gente está há 3 semanas no momento que eu estou gravando esse vídeo para o meu Ironman 70.3, que vai acontecer em Florianópolis dia 16 de abril. E vocês estão acompanhando a preparação, estão acompanhando como é que foram meus treinos, e uma parte muito importante dos treinos que eu considero aí, vou até falar durante esse vídeo, que é a nutrição. Eu sempre tive bastante problema com nutrição, sempre tive problema nas provas com nutrição, e depois que eu comecei a ajustar isso, eu tive resultados muito legais, aprendi que dá para fazer mais força, aprendi que se a gente comer certo durante a prova, e claro, antes da prova, né, a gente consegue performar muito melhor. Então, por isso eu chamei uma pessoa muito querida aqui, que preparou a minha nutrição pré-prova, já consegui emagrecer 1 quilo, estou falando agora para ela, que nem tinha sabido disso. E estou bastante feliz que a gente vai fazer o Ironman 70.3 juntos. Vamos fazer lá uma festa em Florianópolis. Então, queria apresentar para vocês a Bruna, nutricionista, e ela também vai fazer o Ironman 70.3. Ela é especialista em endurance, também é triatleta, já fez um Ironman 70.3. E ela vai falar um pouquinho do que a gente pode fazer na prova, o que a gente faz se dá errado na prova, o que a gente pode esperar da nossa nutrição na prova. Então, bora lá. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigado por estar participando aqui. Realmente fico bem feliz de você estar disponibilizando o tempo. O pessoal sempre tem a dúvida em relação à nutrição, né? Eu acho que é uma das partes mais importantes da prova, tão importante quanto o treinamento, né? Que se a gente não fizer durante a prova certinho, todo o treinamento vai por água abaixo, né? Sempre, com certeza. Olá, galera. Felipe, obrigada pelo convite. Vamos lá levar informação para essa galera. E antes de começar, queria convidar vocês já, vou deixar o Instagram da Bruna ali embaixo, ela sempre está postando dica bem legal, tanto de nutrição, quanto de receita, como de performance, vale a pena seguir ela. Eu gosto bastante do conteúdo da Bruna. Enfim, se você está querendo melhorar a tua nutrição, está querendo emagrecer com qualidade, está querendo correr melhor, enfim, dá uma olhada no Instagram dela que você vai encontrar bastante coisa legal. Hoje você está meio corrida de atendimento, né? Atendimento físico, né? Tá meio complicado, mas sempre tem uma surpresa pessoal lá no Instagram, né? Exatamente. Por isso que eu distribuo muito conteúdo lá, sabe? Porque eu digo, gente, a minha agenda tá muito lá para frente e eu não consigo. Essa galera que manda mensagem, que tem dúvida, eu digo assim, ó, tá aqui, ó, vai fazendo, dá certo, tá estruturado. E realmente, meu, eu amo. A galera manda, falou das receitas, né? Manda foto e diz, cara, eu fui treinar com a tua receita, animal, isso, aquilo. Eu digo, é isso. Vão fazendo até acontecer a consulta. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado, Bruno. Então, vamos começar o vídeo, né? Como eu já disse, a nutrição é uma parte tão importante quanto o treinamento no triatlo, né? Eu falo por mim, né? Eu tinha um problema muito grande. Eu comecei na corrida de ultramaratona, corrida de montanha, e eu sempre tinha um sonho, que era correr com 68 quilos. Eu acho que eu consegui realizar o sonho uma vez e durou umas 2 semanas, que eu passava tanta fome que eu não conseguia mais fazer nada direito. Só que eu percebi o seguinte, naquela época eu treinava bastante, fazia aí 100, 120 km de corrida por semana, e a minha performance, apesar de ser boa, eu percebo que não era tão boa quanto ela é hoje. Por quê? Porque hoje, mesmo estando com um peso um pouco maior, mesmo não tanto fazendo tanta corrida, eu tô com uma performance de corrida até melhor do que aquela época, né? Porque eu aprendi a se alimentar bem, aprendi a comer mais, eu era bem camelo, eu não gostava de comer, eu não gostava de... Eu passava horas correndo sem comer, às vezes antes da prova ou antes da preparação, eu ficava sem comer, né? E eu vejo que isso faz bastante diferença. Você também tem bastante experiência com isso, né, Bru? Pode falar um pouquinho disso? Exato. Então, existe um universo diferente entre emagrecimento e performance. Então, lógico que quando a gente está mais leve, a gente performa melhor, né? No sentido de eu tenho menos quilos para carregar, que foi por isso que você, de certo, queria os 68 quilos. Mas eu também não posso levar ao extremo, né? E não ter a condição energética suficiente, porque o meu corpo só funciona através do combustível. E o nosso combustível é comida. Então, eu até brinco, né? Tem gente que corre para comer e tem gente que come para correr. Quando a gente quer performar, a gente tem que comer para correr.
Então, assim, eu tenho Exato. que saber exatamente o que eu vou comer. O que ele vai me dar de substrato para daí eu conseguir performance. E por mais que estar mais leve vai conseguir gerar ali menos quilos para você carregar, a gente também tem que pensar que você tem que estar forte. Então, não é o estar extremamente magro, mas é Uhum. estar magro dentro da sua estrutura, mas forte. Então, Exato. nunca é o peso mínimo, entendeu? E eu acho que a gente está vendo isso cada vez mais, né? Eu acho que quanto a ciência mais avança, mas a gente percebe, por exemplo, o Blumenfeld. Hoje a gente vê eles nas provas, você vê o cara liderando e fala: o que, que esse gordinho tá fazendo no meio dessa galera? E, claro, não é gordo, tá longe de ser gordo, né? Longe. Mas perto do padrão da galera, a gente percebe que não é somente tá magro ou tá com menos peso possível. A gordura tem um papel fundamental em diversos funcionamentos do corpo, né? Não precisa entrar muito em Uhum. detalhe, em hormônio, enfim. E ter um déficit de gordura nem sempre é bom para o atleta, né? Então, tão importante quanto dieta não é somente perder peso, né? Dieta é comer bem para poder performar. E estou fazendo exatamente o que você fala, né? Eu estou comendo para poder correr. Exatamente. E um desses exemplos, e que a galera fala muito, tá, Felipe? A Uhum. galera vem assim pro consultório e diz assim: eu quero ficar seco que nem fulano de tal. Eles pegam lá um pró, né, para dar esse Uhum. exemplo. Daí eu digo assim: mas o corpo dele é assim pela função de treinamento que ele tem, que é Uhum. diferente da tua realidade, que trabalha. Então, assim, não dá para ficar trabalhando com estoque reduzido, né, de combustível e não conseguir trabalhar, não conseguir ter vida social, chegar em casa tá morto, não conseguir dar atenção para sua família, né, filhos, esposa, esposo, né? Então, depende. Então, essa não é a melhor performance. Mas, como eu Sim, disse anteriormente, você tem que estar leve dentro da sua proporção. Não peso exatamente. mínimo, mas um peso médio mínimo. Entendeu? Sim. Esse é o excelente para nós, né, amadores. Isso aí. Mas vamos falar o seguinte, porque agora a pessoa já está pronta para a prova. A gente está há 3 semanas em relação ao peso, já não tem muito o que mudar Não tem o agora, que né? fazer. Se você emagreceu, emagreceu. Se não emagreceu, vai para a próxima, porque se a gente tentar emagrecer agora, acho que o dano é até pior do que a gente Não, perde forçar uma performance. coisa, né? Uhum. Mas então, vamos pensar na prova. O que pode acontecer? Vamos primeiro pensar o que pode acontecer se a gente não der a devida importância à nutrição na prova. Então, por exemplo, assim, como eu fazia, saía comer, cada 1 hora tomava um gel, de vez em quando tomava uma água, às Uhum. vezes lembrava de tomar o isotônico. O que pode acontecer se a pessoa... Claro, depois a gente vai falar dos perrengues, que você já me falou que teve perrengue, eu também já tive, mas o que pode acontecer se a pessoa não fazer a nutrição de forma correta e de forma consciente, né? Tipo, eu Uhum. sei que eu não vou fazer certo e tal. O que pode acontecer com a performance? Então, a alimentação na prova, ela é uma chave essencial. Então, o que acontece? Não dá para a pessoa ir na percepção corporal. Até porque tem que ter muitos anos aí de treinamento para conseguir ter uma certa noção de como o teu corpo está reagindo, né? Quem tem aí menos de 3 anos de triatlon é muito novo, por exemplo. Então, não dá para esperar o corpo pedir água, esperar gerar um enjoo, esperar a fadiga, porque já é tarde demais. Então, esse é um dos principais erros quando a gente fala quando a pessoa não planeja a alimentação. Então, assim como o treino, que precisa de um planejamento para uma melhor execução, porque imagina se tu não tivesse um planejamento de treino, não tivesse números, não tivesse dados, daí tu vai dizer assim, o que eu vou fazer na prova? Você não sabe, entende? A alimentação é a mesma coisa. Se você não tiver um planejamento, números e dados diante de tudo que você colocou em prática nos teus treinos, que a gente viu, né, dentro de uma programação, dentro de testes, porque o parâmetro de quanto consumir numa prova, ele é muito distante de mínimo e máximo. Então, a gente geralmente vai dosando e vai vendo onde teu corpo trabalha melhor. Então, tendo todos esses dados, a gente tem um planejamento e uma execução. Se você não tiver esse planejamento com execução, vai quebrar. E quando quebra, não tem como reconstruir, entendeu? Não naquela prova, já era. Então a gente fala assim: deu cãibra, beleza. Eu até consigo te dar algumas substâncias ali que tu consegue voltar a correr, mas não no ritmo que você correria. Então, instalou a fadiga, acabou a energia, vai se arrastar o resto da prova. Vai conseguir chegar? Vai, mas vai se arrastar.
Então, eu sempre digo que não planejar a alimentação é um risco de quebra e não tem o que refazer na própria prova. Então, como tu disse, vamos se preparar para a próxima. Aquela já foi, entendeu? Aquela é terminar e pegar a medalha de finisher. Não vai ser a melhor já prova. aconteceu comigo de quebrar e realmente, assim, é horrível, porque você se prepara tanto para estar ali e se preparar. Eu sempre falo com a minha esposa, enfim, cara, a gente gasta muito tempo, a gente gasta muito dinheiro com triatlon, principalmente uma prova como o 70.3, que é 12, 15 horas de treinamento por semana. Se você vê, é um trabalho que a gente está fazendo, né, para chegar na hora da prova e tratar da nutrição de qualquer forma. Então, é muito importante para que você consiga performar no teu máximo aquilo que você treinou, que tem um plano nutricional, mesmo que seja básico, né? Mesmo que seja, não vou fazer nada personalizado, tô meio sem grana, tô meio apertado, enfim. Como que a gente pode fazer um treino assim, um planejamento básico? Pensando assim, sou um atleta mediano, quero terminar a prova, não tenho muita intenção de tempo, quero terminar bem, tranquilo. Como que a pessoa pode se preparar? Por exemplo, na hora da natação, antes de natação, no pedal, o que ela precisa preparar mais ou menos? O que ela precisa pensar? Vou ter que levar quantos géis, quanto tempo? Que básico, assim, que você falaria assim, para não quebrar, para performar tranquilo? Olha só, primeiro, café da manhã tem que ser realizado. Como o que a pessoa faz em treinos longos? Nada diferente. O erro das pessoas é tentar mudar no dia. Então, às vezes, eu ouvi um documentário ontem ou essa semana, fulano faz tal coisa, vou fazer ali. A pessoa sempre comeu pão antes do treino, mas no dia quer comer ovo. Não, vai comer pão, você sempre treinou com pão. Então, a gente começa primeiro disso. Segundo, que vai ter ansiedade e vai ter o tempo, né? Tem o check-in, tem o aquecimento, que é um tempo muito maior do que a pessoa leva nos treinos. Então, não dá para exagerar pensando vai faltar energia na prova. Não, porque a gente vai dando durante a prova. Então, bastante gente erra nisso, tá? Acaba exagerando no café da manhã, e daí esse exagero deixa a pessoa enjoada, misturada com ansiedade, mais vontade de ir ao banheiro, enfim, não é muito bom. Na natação, Felipe, não tem muito o que fazer, porque a gente tá lá nadando, a gente só quer sair da água. O que eu digo, antes da largada, água, entendeu? E se tiver algum pré-treino que usa, tipo, Água a até base... vontade de fazer xixi, né? E pode fazer, né? Faz na roupa de borracha. Tem Depois zero se problema. vira. Melhor fazer na roupa do que não sair desidratado, né? Com certeza. Então, por exemplo, palatinose, né? Suplementos à base de palatinose são ótimos antes da largada. Não quero porque tem que levar garrafinha, misturar com água, leva um gel. Entende? Daí leva uma garrafinha PET, toma. Então, são opções que a gente consegue fazer de forma prática pré-largada. Daí, se tu me pedir quanto tempo antes, depende do produto. Então, produto só à base de palatinose pode ser 40, 30 minutos. Base de gel pode ser 15, 10 minutos. Se a pessoa estiver muito nervosa, até digo, vem para 20, sabe? Porque atrapalha um pouco a digestão, né? E, enfim, nada. Sai da natação. Aqui é dica de ouro. Toma um gel. Bota o gel na roupa, no macaquinho. A hora que você baixa o neoprene, já toma o teu gel. Porque, Naquela caminhada até a transição, né? ainda mais ali em Floripa, que a transição é longa, dá tempo de tomar vários géis, inclusive. Mas só precisa de um, tá? Porque como tu sai meio tonto por causa da posição, tudo, então tu toma o gel ali, dá um up, e fora que ali você tá tentando baixar a tua frequência, né? Então você consegue ingerir, que é um pouco diferente já do início da bike, que a frequência dá uma elevada até você entrar no teu Pegar o flow. jeito, Exato, a gente sai meio afoito, mesmo que a gente pense, não vou sair com tudo, sai um pouquinho acima. Pelo não, menos quando um, tem a dois. galera, você sempre sai mais exaltado. Isso. Às vezes tu sai, daí tu diz assim, eu acho que eu tô rápida, daí tu dá uma olhadinha, daí tu, o que eu tô fazendo? Entendeu? Porque o do lado tá rápido e tu, tipo, vai no fluxo, né? E é muita coisa também que você pensa, né, no começo da bike. Por exemplo, eu não coloco sapatinho na transição, coloco durante a bike, no começo, né? Então, putz, às vezes passa 1, 2 minutos pedalando, já esqueceu que tinha que tomar gel, né? Então, vale a pena tomar esse gel nesse caminho, né? Uma boa dica. Vale muito a pena, tá? E fora que deixa na roupa, não tem erro. Perdi esse gel. Beleza. Lá na transição você vai ter outro e você toma lá com calma.
sabe? Show. Vale a pena gastar um tempo consumindo o gel, tá? E na bike, como é que é? Na bike, assim, eu vou falar por mim, né? Eu gosto muito de comer bastante e tomar bastante água na bike. Porque na corrida eu não me sinto tão bem, assim, eu me sinto incomodado e tal. Então, eu levo bastante gel na bike, mais do que eu preciso. Levo carboidrato na garrafinha, levo Uhum. bastante água, enfim. E sempre paro, não paro nos postos, né? Mas sempre pego a água dos postos usando isotônico. O que Perfeito. você recomenda na bike? Uhum. Diretriz de bike, tá, Felipe? De Aham. bike não, de endurance. De 30 a 90 gramas de carboidrato por hora. A gente Uhum. já tem vários estudos com até 120, então corridas de montanhas, por exemplo. E Uhum. o que a gente vê, e faz parte do que você acabou de falar, 120 é muito legal. Uhum. Porque eu tô ali confortável, eu consigo digerir a comida, enquanto que na corrida eu não vou conseguir por causa do impacto. Então é Sim. legal que eu consiga passar de 90 gramas, por exemplo, se meu corpo consegue digerir, senão Uhum. não é legal, porque vai emperrar no intestino, e se emperrar na hora da corrida, é a mesma coisa, impacto vai empurrando até dar vontade de ir ao banheiro, Sim. entendeu? Então também não é interessante, por exemplo, nunca treinei com 120, vou fazer 120 na prova. Não. Então, É. assim, o intervalo é muito grande de 30 a 120. Então você precisa treinar, entender quanto que dá energia pro teu corpo, que não vai quebrar, e ao Uhum. mesmo tempo que não dê vontade de ir ao banheiro, pelo Sim. excesso, entendeu? Porque Então, 120, só para citar o pessoal, vamos colocar aqui, ó. Cada gel tem de 20 a 30, né? uhum, Então, você, para comer 120, você vai precisar tomar 4 géis por hora. 4 géis por hora, se você nunca tomou, é coisa pra caramba. uhum, Até em relação a cada 15 minutos você tem que estar tomando um. Claro que a gente tem na bike, daí a gente coloca o carbo líquido e tal, né? isso Que que eu ia falar. dá uma quebrada. Isso, o carbo líquido facilita bastante, ele também entra nessa conta de 120 por hora. Então dá para dividir entre gel e carbo líquido. E eu, por exemplo, amo maltodextrina nas Uhum, formulações de intratreino, porque uhum, ela é super fácil, né, da digestão. Geralmente tem alguns intratreinos com frutose junto, então frutose ajuda na captação. É porque se a gente for entrar em bioquímica, que eu não quero entrar aqui porque vai ficar muito sim. denso, a gente tem assim, uma capacidade de captação de glicose, captação de frutose por vias diferentes. Então, Uhum. isso são tipos de carboidratos, né? Então, a gente consegue mensurar e quanto mais diversificado for, melhor vai ser a absorção. Entende? Sim. Então, é Então, bem assim, legal. só para o pessoal que não entende muito, vamos deixar claro, o que é um carbo Uhum. líquido, né? Então, assim, a gente tem o gel, que é o carboidrato na forma de gel, né? Que é um líquido sólido, enfim, que é fácil de consumir. Fluido, É, né? É um gel, fa- literalmente. não é fácil, né? Mas, assim, a gente consegue consumir com certa facilidade e a gente consegue colocar o carboidrato dentro da água com várias formulações, né? Por exemplo, tem Hidraton, tem o da Z2, tem... Qual que é o da Z2 mesmo? Você me É o passou? Power Pounder. Qual mais que tem para o pessoal procurar? Vou deixar aqui na tela Acho passando. que os mais famosos são esses. Tem o Hidroelite também, que é da É Dux, Duck, né? Dux ou Dux, né? Não sei É. como é que pronuncia. Eu acho que os mais famosos são esses. Tem o Iron In, tem o Endurance da Vitafor também. Uhum. Tem, Então, tem alguns. então, pessoal, o que vocês podem fazer? Por exemplo, como eu disse, vocês podem levar o gel e sempre pensando assim, vou levar 4. Vamos pensar assim, né? A bike vai levar de 2 horas e 15 até 4 horas, dependendo do teu nível, né? Então Uhum, você tem que pensar o seguinte, como que eu penso? Eu levo 4 géis por hora, tá? Coloco uhum, 4 géis por hora, meu básico. uhum. Então, eu pretendo fazer até umas 2 horas e 20, 2 horas e 30. Então, são 4, 8, mais meia hora. São 6 géis. Só que Uhum. eu sou prevenido. Então, eu levo mais ou menos uns 8 a 10. Tá? A Isso. gente, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Uhum. Eu prefiro comer um pouco mais, às vezes, será que eu comi, será que eu não comi? E acontece muito na prova, né? Putz, não sei se eu comi, não sei se eu comi. Se você tá com um contadinho ali, um a mais, um a menos, às vezes faz falta. Exato. Também é muito comum cair, né? Você vai pegar um e cair, então é legal você sempre estar levando e colocar daí nos bolsos e sempre dividir bastante, né? A gente vai falar sobre os planos B, mas depois a gente entra mais em detalhe. Mas dividir, por exemplo, nos bolsos do macaquinho, também no bento box, na garrafinha, enfim, tem várias formas de dividir até grudado ali na bike, né?
Exatamente. E a gente tá falando do carbo líquido, né? Mas o carboidrato é em pó, tá, gente? Ah, Então sim, ele vem em esse aí, pó e vocês beleza. misturam na água. É porque pra gente que conhece é carbo líquido, todo mundo entendeu. Mas pra quem não conhece, o carboidrato é em pó que vem para ser diluído, tá? Uhum. Então, beleza, ó, vamos só resumir. Então, a gente tem um café da manhã legal, sai para nadar, toma bastante água, antes da Uhum. natação, não durante. Se conseguir, toma um gel ali na transição, acho bem legal essa ideia. E Isso. na bike, tenta comer o máximo possível, de 30 a 120 gramas, né? Eu percebo que eu gosto, me sinto bem melhor para performar quando eu nunca consegui bater 120, eu bato 80, 90 e eu fico bem tranquilo em relação a isso. E aí, Uhum. quando chega na corrida, o que a gente pode pensar? Então, o corpo tem que estar super bem alimentado, por isso que não pode ter errado na bike, tá? Nem na questão de... Ai, meu Deus, nem na questão de líquido, nem na questão de carboidrato, tá? Tá. E daí, quando vem para a corrida, é muito do que você vai conseguir tolerar. Uhum. Porque, assim, existe um planejamento, mas eu posso te dizer que 90% das pessoas não conseguem seguir o planejamento na corrida. Sim. Porque, sei lá, às vezes o dia tá muito quente, daí você fica muito enjoado e você não consegue, porque ferveu a tua garrafinha, o dia ficou quente, tu ficou com aquela sensação de enjoo, sabe? Uhum. Então, tu acaba consumindo menos. Mas na corrida é gel. Gel, água e dica: não peguem produtos gaseificados enquanto você estiver performando, Uhum. tá? Porque a partir do momento que você coloca algo com gás, você não consegue mais consumir o resto. Sim. Então, assim, se mantenha na tua programação. Ah, quebrei, morri, beleza. Vai lá, pega os negócios com Dá um gás. jeito. Daí, aí já tá morto mesmo, vai lá e aproveita, entendeu? Mas até lá, não, mantenha o plano. E quanto que eu posso tomar de gel, assim? Quanto tempo, mais ou menos, na corrida? Cada quanto tempo? Pode ser a cada 7 km, mais ou menos. Uhum. Cada 7 quilômetros dá mais ou menos uns 40 minutos aí, para a maioria das pessoas. 35, 40 Exato. minutos, 45, né? Evitar passar muito desse tempo, né? Isso. E se conseguir, tá? E daí, dica, Felipe, pra galera aqui, ai, tô enjoado. Abre o gel, toma o que você conseguir, Uhum. elimina. Daí, daqui a 40 minutos, toma, abre de novo e toma o que você conseguir e elimina. Entendeu? Porque às vezes Sim. a pessoa acha que tem que abrir e tem que tomar inteiro. Não, tá enjoado, não tá indo, beleza, largou o gel pela metade. E Não tem assim, problema. se você ainda não treinou fazer isso, não vá ser o louco de fazer o que você não está acostumado na prova, né? Principalmente tomar tanto carboidrato na bike, né? Se você não Exatamente. está treinando, que assim, gente, tomar nos 120, 90 gramas, você tem que estar comendo aí a cada 10, 15 minutos para conseguir bater esse negócio. Então, se Uhum. você está acostumado a que nem fazer aqueles passeios de bike, toma um gel a cada 1 hora, daí senta num café, aí come, Uhum. a chance de você passar mal fazendo esse plano é grande. Então, É muito. então vale a pena começar desde já, né? Isso, é assim, ó, quem tá ouvindo a gente antes da prova, não mude o que você está fazendo. Não vai dar tempo do teu corpo adaptar. Quem estiver vendo esse vídeo depois, daí você pode, ou, né, tem uma próxima prova marcada, daí você pega essas informações aqui para planejar sua próxima prova, mas não Hum, para colocar nessa agora de abril, por exemplo. sim, exatamente. E outra dica legal é facilitar ao máximo, né? A nutrição, porque a nutrição é um negócio chato, assim. Tomar gel a cada 15 minutos, tomar água, tomar isso, tomar aquilo. Se você não está acostumado, ou se você nunca performou numa prova, tem muitas coisas que distraem a gente ali durante a prova, né? Uhum, uhum. Desde o calor até a sensação de esforço, até uma pessoa que você quer passar, enfim, sempre vai ter alguma coisa incomodando. Então a gente sempre tem que procurar facilitar as coisas que são difíceis, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu comprei esse negocinho aqui que é uma garrafinha de hidratação, né? Que é bem legal, que é fácil de repor, eu consigo colocar o carboidrato em gel aqui atrás. Ela tem um porta-carboidrato, dá para colocar cápsula, dá para colocar mais carboidrato, enfim. Ela é bem facinho de usar e ela sempre está acessível, ela fica na minha frente ali na bike. Então eu consigo, por exemplo, programar o meu computador para dar alarmes a cada 10, 15 minutos para lembrar eu que eu tenho que comer, né? Isso. Porque, como eu disse, na hora da prova a gente tem que facilitar ao máximo para que isso não fique um negócio que você tem que ficar pensando, putz, será que eu comi? Não, tá ali na tua frente, tá fácil e quanto mais fácil, melhor, né? Exato. E assim, ó, pode ser a moda antiga, tá?
Eu tenho Aham. vários clientes que imprimem e colam no quadro, na parte de Sim. cima. Porque daí a gente faz por minutos, né? Porque se Sim. quebrar, se for bem, se for mal, tá por minutos. A gente faz um planejamento de maior do que a pessoa precisa fazer na prova, e daí Uhum. ela sabe o tempo, o horário de cada coisa. Daí só olha no relógio, tá tudo certo e vai. Daí só Então, seguir o plano. tipo, não tem desculpa, entendeu? Sim, Ah, não legal. sei configurar isso no meu relógio. Ah, vai no papelzinho, cola no quadro. Não. Só vá colocar na mão que na natação vai desaparecer tudo. Já pensou? Não, a Não, não experiência dá. disso, tá? Aham. Mas assim, pessoal, importante é isso, tá? É sempre a gente saber mais ou menos o que, que vai fazer e quanto mais você facilitar, melhor, né? Mas Isso. vamos pensar o seguinte, se der tudo errado, por exemplo, assim, o que aconteceu comigo? Acho que você também tem uma experiência parecida. No meu primeiro, em São Paulo, eu coloquei todos os meus géis numa garrafinha daquelas pequenininhas que são dobráveis e tal, eu coloquei ela atrás do meu macaquinho e ela não ficou bem presa. Então, acho que lá pelo quilômetro 10 da bike voou e eu só tinha os géis que estavam ali presos na bike. Acho que já tinha 3 ou 4 que eram reservas. E aí tive que me virar, né? Então, parei em todos os postos para beber isotônico, enfim, tomei todos os géis que estavam ali, tomei bastante água e até que foi tranquilo, né? E Uhum, muitos desses géis que eu estava guardando eram para corrida também, então eu fiquei uhum. com menos gel na corrida. Então, o que, que a pessoa pode fazer se perder nutrição, se errar, se faltar, se não. O que, que pode ela fazer? Então, a gente primeiro tem que pensar que combustível e intensidade estão interligados. Uhum, Então, se eu planejei a prova numa intensidade X, com tanto de combustível, se eu perder, né, essa suplementação, eu tenho que baixar minha intensidade também para não quebrar ou quebrar menos. uhum, Né? Porque se eu tentar manter essa intensidade e tá alimentando menos do que eu planejei, obviamente que eu vou quebrar. Eu vou quebrar na bike ainda, não vai ser nem na corrida. Então vai chegar um sim. momento que vai dar né? Então você já tem que planejar e dica, sempre ter gel na transição. Pode ter Uhum, ali vão ter, porque se perder, sim. por exemplo, na bike, você tem como chegar na T2 e tomar ali antes de sair, E entende? levar para a corrida. E também não paga aluguel, né? O espaço ali. Então pode Não, encher de gel. use. Então é isso. Tem que baixar a intensidade, sem sombra de dúvidas, e nos postos de hidratação pegar o que tiver com suplementação. Então, Uhum, por exemplo, ter ali um isotônico é melhor do que água. Tem que tomar os dois, entendam isso, uhum, né? uhum, Mas o isotônico tem carboidrato junto, a água não tem. Então, se você perdeu sua suplementação de carboidrato, você tem que pegar algo que tem ali na hidratação com carboidrato, sabe? Para uhum. tentar porque não tem como pedalar tipo 3, 4 horas sem suplementação, né? Sim, e assim, sendo bem sincero, se você tá mal, assim, não tem suplemento, às vezes pergunta pro colega do lado, que o pessoal, às vezes, que tá mais de boa, assim, vou fazer 3 horas, 4 horas, às vezes leva um pouquinho a mais, que ele sabe que pode quebrar mesmo e tal, e já tá mais prevenido. Tem gente que leva pão, leva, enfim, salame, leva Tudo, tudo, né? piquenique. Leva um piquenique na bike. Então, e normalmente atleta, assim, que, só quero completar, é mais de boa, não vai ter tanto problema em te passar. Então, não tenha vergonha. E mesmo quem está ali querendo fazer tempo, também não tenha vergonha, que vale a pena, às vezes, num caso de emergência, você perguntar ali, né? Aham. Não, foi isso que eu fiz, tá? Porque eu, igual você, eu tomava só líquido, eu não tomava gel, tá? Na Aham. bike. Daí o que que aconteceu? Caiu a garrafinha no quilômetro 2 da bike. Daí eu Nossa. falei assim, ó, mas caiu no 2, eu vou parar para pegar. Quando eu pensei isso, eu vou parar para pegar, era numa descida. Então teve uma Ah, trepidação, ela caiu, né? O carro passou por cima. já era. Deu assim, e eu nutri ainda, né? Porque quando a Aham, pessoa não tem consciência, a pessoa vai, né? Eu já assim, já era. eu já sei o que vai acontecer comigo. Daí eu fiz exatamente isso que tu falou. Eu fui passando pela galera, porque daí eu tinha um gel só. Daí eu fui Nossa passando Senhora. pela galera e eu falei assim, ó, alguém tem gel pra me dar? Pensa, subindo lá, 401, alguém tem gel? Alguém tem gel? Daí eu consegui 3. Só que pensa, eu tomava 90 gramas por hora para aquela prova, eu Nossa, tinha treinado. bastante. E daí eu tomei 20 gramas. Eu tomei 60 gramas, 60 no total.
das 3, quase 3 horas, né? Então, cara, foi tenso, tá? Só para ter uma noção, assim, em fechar isso, eu diminuí, lógico, o ritmo, para não quebrar. Minha sorte que caiu uma trovoada, então, obrigatoriamente, todo mundo teve que diminuir um pouquinho o ritmo, né? Porque choveu de não dá para ver na frente, assim. E só que eu saí para correr, eu não lembro de nada. Se tu pedir para mim como é que foi minha corrida, eu não lembro. E quando eu atravessei a chegada, eu fui cambaleando, e o cara me pegou já no caminho, eu cheguei já na ala médica e assim eu fui. Mas por falta de substrato. Mas porque eu treinei para uma coisa, né? Então, nossa, tive uma redução drástica na prova de combustível. Então, meu corpo disse assim, o que tu fez, né? Não, e assim, não dá para ser pão duro nessa hora. Não. Gente, coloca gel. Eu falo no meu Instagram, gente, se vocês estiverem na corrida e não tiverem gel, me fala que eu levo um monte na corrida. Porque tudo que eu não comi na bike, eu deixo no bolso e ainda pego mais para levar para a corrida. Então, eu acho que no último eu levei uns 8 géis na corrida. Eu acho que nem metade. Então, assim, vale a pena você levar bastante colado na bike, no macaquinho, enfim. Os macaquinhos de culpa, né? Tem 4 bolsos, mais bolso interno, então não tem desculpa para não levar, né? Tem muita coisa para levar. Não, é muito bom. Realmente, assim, tem que ter essa programação do plano B. A gente sabe, né, Felipe, não só em questão de alimentação, mas muita coisa pode acontecer na prova, né? De furar pneu, de o óculos arrebentar na água, isso, aquilo. Então, você tem que ter o plano B. Por exemplo, dica aqui para todo mundo: vai para a largada, você tem que obrigatoriamente ter 2 óculos. Um com você e um com alguém que está lá com você torcendo. Então, assim, arrebentou. Pronto. Levanta a mão, acha a pessoa, deu, resolveu. Então, para tudo, tem o plano B. Porque tudo pode dar errado, né? Então, com o plano B, tu já fica assim, se der errado, eu já sei o que eu vou fazer. Mas agora não vai dar, porque a gente já falou de tudo, e as pessoas que estão aqui já estão preparadas, já vão levar bastante gel, vão tomar bastante água, né? Sempre tomar água, não esperar ficar com sede, né? Então, sempre que tem um posto de hidratação, sempre tomar, principalmente que está quente, né? A gente não falou isso, mas, enfim. E assim, ó, eu não consigo, eu vou reduzir. Reduz. Reduz, toma um líquido, porque a conta vai chegar se você não tomar, então reduz. Eu não paro, né? Vou correndo, mas eu pego sempre, mesmo que for para tomar um pouquinho ali, me hidrato e tal. Mesmo na bike também. Tô com a caramanhola cheia, tô com a garrafinha cheia, pego ali, dou 3, 4, jogo fora e continuo. Mais vale você se hidratar mais do que deixar de hidratar, né? Isso, e ali a água tá fresca, né? A água que tá na tua garrafinha já não tá mais tão fresca. E pensando em termorregulação, né? Nessa troca de calor do corpo com o ambiente, quanto mais fresquinha tiver a água, melhor. Exatamente. Bruna, muito obrigado. O pessoal que tiver dúvidas, deixa aí embaixo. E, claro, vai lá, se você tem dúvida, tira com ela lá no Instagram dela. Vale muito a pena. Como eu disse, tá cheio de dica legal. Ela se esforça bastante para deixar a dica pro pessoal. Sempre tá lançando uma surpresa aí pra galera, né, que quer emagrecer e tal. Então, vale muito a pena conhecer. Quer deixar um recado, Bruna? Galera, assim, ó, tudo que eu posto lá vem inspirado do nosso dia a dia. Então, assim, hoje eu não consegui fazer isso, o que pré-treino eu posso usar, o pós-treino. Então, os posts, eles são bem direcionados. Tem bastante conteúdo para você que está nesse mundo que a gente vive, né? Que é espetacular, que é o esporte, principalmente o endurance. Então, convido realmente a todos para vir lá participar, me mandar sugestão, mandar dúvida, que a gente está o tempo todo ali fabricando bastante coisa para ajudar. Show de bola. Muito obrigado, Bru. E deixa aí de seguir e comentar, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. E já tá chegando a prova lá. A gente vai se encontrar lá. A Bruna também. Isso, vamos lá, para cima. Tchau, tchau.